Vamos para a palavra de Deus? Queria te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 24. A gente vai ler do verso 3 ao verso 14. Mateus 24, do verso 3 ao verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando será estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra, e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque isto não é o fim. Por isso, é necessário que tudo aconteça, mas não é o fim. Portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matarão-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão, trairão-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Glória a Jesus. Queridos, o texto de Mateus 24 é o sermão escatológico de Jesus. Então, o contexto é que Jesus está ali no monte, olhando para o templo, e ele tem uma pergunta dos seus discípulos, e aí os discípulos estão perguntando para ele qual que é o sinal da vinda ou do final desta era, e ele responde com esse sermão. O sermão é igual lá em Marcos 13, ou então em Lucas 21, é a mesma resposta de Jesus. E Jesus ele começa a explicar qual seria o sinal, qual seria as coisas que iriam acontecer. E aí quando a gente lê esse relato, a gente fica bem animado com os fatos que virão, né? É bem assustador. Então ele vai falar que vai surgir pessoas que enganam, mestres, falsos profetas, mas ele vai dar um alerta à sua igreja falando: cuidado vocês, para que vocês também não sejam enganados. Então, além do relato, além da explicação de Jesus, ele também tem as orientações de como a sua igreja ou os seus discípulos devem se portar no final desses dias. E aí a gente acredita muito que a gente está vivendo os últimos dias. Então, os sinais que ele relata aqui, a gente leu terremoto, a gente leu fome, a gente leu peste, a gente leu muitas e muitas coisas, e deixa realmente a gente muito preocupado às vezes, e muito talvez ansioso com coisas que talvez fuja ao nosso controle. É assim ou não é? Porque ele fala de sinais da natureza que eu não controlo.
Às vezes cai uma chuvinha, já alaga e já dá tanta e tanta dificuldade para a gente, não é assim? E isso pode deixar a gente paralisado. E essa é uma das perguntas que eu tenho para você nesta noite. Quando você vê dificuldade na sua vida ou à sua volta, você para? Você deixa de avançar? Quando está pesado, irmão, quando está pesado mesmo, você para? Porque parece, lendo esse texto, que as coisas vão ficar o quê? Pesadas. Vão ou não vão? Elas vão estreitar, vão ou não vão? Se a gente já está achando que já está estreito, parece que o caminho é estreito de verdade para frente. Então, o convite de Jesus para a gente é: entre pelo caminho estreito, né? E todos nós, ou a maioria de nós, já fez essa escolha e entrou no caminho que é. Mas quando a gente lê relatos como esse, parece que o caminho vai imprensar mais um pouquinho. E a pergunta para você: você para quando não dá para passar mais? Quando você vê muita dificuldade, você deixa de ir em frente? Como é que você está lidando com os pesos, com as coisas que estão para vir? O convite de Jesus em Mateus, dentro do contexto, ele explica, mas em Mateus 25, que ele continua, ele ensina como a gente precisa se comportar. Então, se você ler Mateus 24, ele vai falar sobre a resposta dos discípulos. E ele continua em Mateus 25, fazendo o alerta. Então, é lá que você vai achar: vigie, não esteja pego desprevenido. Então, tem a parábola das 10 virgens, tem a parábola do servo fiel, tem tantas e tantas parábolas ali, mostrando como que tem que ser a nossa postura diante dos desafios. Só que, quantos de nós, com tropeção, temos desistido de avançar? E eu e você não foi convidado a parar. O texto termina, que a gente leu, fazendo uma observação importante, e é bem importante. Ele vai falar que aqueles que perseverarem até o fim, não é aqueles que pararam no meio do caminho, não é aqueles que desistiram no meio do caminho, não é aquele que olhou para trás no meio do caminho, não é aquele que não quer mais caminhar, porque pode estar havendo já mais dificuldade para frente, é aquele que vai até o fim. Você está pronto para ir até o fim? Você está disposto a avançar, mesmo sabendo que as coisas podem ser piores, mais difíceis do que já são? Porque hoje o que a gente ouve é que tudo vai ficar bem, muitos púlpitos por aí, que vai ficar doce, que vai ficar suave, e que você vai conquistar tudo. Querido, você vai realmente ter conquistas maravilhosas, mas não sem ter os embates grandiosos. Vai ter luta. Para ter conquista, meu irmão, vai ter que guerrear, vai ter que avançar. Não é ficar parado esperando cair do céu, né? Porque quanto tempo você já ouve que Jesus vai voltar? Queria te lembrar, ele não voltou ainda. Mas é ainda. Porque qual que é a nossa esperança? É que ele virá. Ele virá. E ele está vindo. E ele está esperando de nós um povo preparado para encontrar com ele. E ele vai fazendo essa relação ali nesse texto, e ele vai falar que para que ele volte, a gente precisa participar. Então eu queria ler de novo com você o verso 14. Então, se você está com sua Bíblia aberta, você pode continuar com ela, mas se você não está, você pode ler aqui. Diz assim: e será
pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Opa, o fim vem, mas o fim vem com pessoas pregando. O fim vem com pessoas participando. O fim vem quando eu e você estamos enganjados em fazer algo que o texto fala que eu e você precisa fazer. Porque quem que vai pregar por todo mundo? Então, eu não preciso lembrar para você de Mateus 28. Jesus reúne os seus discípulos ali e fala: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso, vão, preguem. Então, Jesus está lá em Mateus 24 falando, o evangelho precisa ser pregado por todo mundo. Ou seja, a vinda de Cristo também é algo que depende da sua igreja se levantar fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino. E aí está bem especificado. Não é qualquer evangelho. Porque a gente pode estar confundindo as coisas. Porque o que significa o evangelho? O evangelho, por definição, é uma boa notícia. E quem não gosta de receber uma boa notícia? É ou não é? Boa notícia, irmão, por definição. O que é o evangelho? Uma boa notícia. Olha que legal. Todos nós recebemos essa boa notícia. Recebemos ou não recebemos? Sim ou não? Sim ou não? Foi boa notícia? Foi boa notícia? Você recebeu e ela é boa para você? É boa para você? Queria te lembrar, não é para ficar só para você. O texto está falando que eu preciso anunciar essa boa notícia. Eu recebo a boa notícia, só que ela não vai ficar só para mim. Jesus não vai ficar só para você, irmão, é para ser repartido, impartido com outro. A boa notícia do evangelho. O evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então espalhe essa boa notícia. Esse é o convite escatológico de Jesus. Para que o fim venha, eu e você precisam enganjar. Então as notícias vão ser difíceis. Terremotos virão, perseguições virão, morte virá, luto virá, doença virá. Mas o que eu e você vai estar fazendo com tudo isso? Parado, olhando para nossas próprias vidas ou olhando para aquele que nos chamou e falou, podem ir, já foi me dada toda a autoridade nos céus e da terra, e agora vocês vão, e se vocês esbarrarem com um demônio, e se vocês esbarrarem com uma doença, e se vocês esbarrarem com algo, no meu nome vocês expulsarão, no meu nome vocês curarão, no meu nome vocês salvarão, no meu nome vocês trarão transformação de vidas. E quem está incluso nisso, irmão? Os que estão indo. Então não fica parado, assustado, preocupado. Ele mesmo fala, não se preocupe, não se coloque em ansiedade. Eu cuido. Querido, Jesus está cuidando da gente enquanto estamos fazendo aquilo que Ele nos mandou. O texto bíblico vai falar, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você lembra do contexto? Você lembra do contexto disso? É um texto falando de ansiedade sobre coisas. O que andarão de beber, de vestir, de comer, de fazer coisas. Aí ele vai lembrar, olha para os lírios do campo, olhe para as aves do céu. Elas não precisam, porque o pai dela está cuidando. E você acha que o seu pai não vai cuidar de você? Então busque em primeiro lugar, sirva em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aponte, querido, para aquilo que é eterno. O autor e consumador da nossa fé, olhe para Ele, não olhe para o seu problema, para a sua dificuldade, para a sua vida. Olhe para o Senhor, Ele é maior do que tudo.
Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é suficiente, Ele tem graça para mim e Ele tem graça para alcançar pessoas através de mim. Tem favor dele para todos, querido. E eu e você precisa estar focado nisso, principalmente quando o fim parece que está chegando. Eu tenho que enganjar com a boa notícia. O evangelho do reino precisa ser pregado. O evangelho do reino precisa ser vivido. O evangelho do reino precisa ser anunciado a todas as nações. E aí sim, o fim virá. A nossa esperança virá. O nosso Deus virá. Quem não está esperando, querido? Paulo falou que se a nossa esperança estiver apenas nessa vida, somos miseráveis, pobres, homens, mas a nossa esperança é que um dia Ele virá e Ele ressuscitará a todos nós, nos dando um corpo glorioso como o dele. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que o nosso Senhor, Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele não ficará no céu para sempre. Ele vem te buscar, Ele vem me buscar. Queridos, e o Evangelho é essa boa notícia, e eu queria te lembrar que é uma boa notícia, mas ela não começa com uma notícia muito boa assim. Porque ela começa te lembrando que Deus é santo e você é pecador. A notícia é muito boa, mas eu queria te lembrar, Deus é santo. Eu vou repetir para você entender, porque a Bíblia, ela enfatiza essa característica de Deus, e ela vai falar assim, Ele é santo, 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 Deus é santo, irmão, e Ele está convidando um povo santo, um povo que decidiu se separar, que entregou a sua vida para o governo dele. Então o Evangelho é essa notícia que divide. Ela divide os nossos conceitos. Porque quem gosta de olhar para si próprio e falar, errei. Mas você não recebe a boa notícia se você não depender de um Salvador. Então você já fez isso, mas as pessoas lá fora, a pessoa que ainda não aceitou, precisa entender disso, que Deus é santo e ela é pecadora. Essa é a primeira parte, querido, do Evangelho. Ela precisa ser bem clara. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de amor. E nada disso é separado. Tudo pleno ao mesmo tempo. Então Deus sendo santo, Deus sendo justo e Deus sendo amor, Ele precisa condenar a humanidade e o pecador, porque a humanidade no estado que estava não podia morar com ele, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Evangelho começa, é a boa notícia, mas quando você começa a falar já é uma má notícia para alguém estar recebendo. Só que você precisa explicar bem direitinho. É uma má notícia, querido, mas o próprio Deus que condena é o próprio Deus que trouxe a solução. E aí você vai lembrar que começa na má notícia, mas passa na morte do próprio Deus na cruz para trazer justificação e salvação. O Evangelho, querido, passa dessa má notícia inicial para uma linda notícia de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas agora aqueles que tinham morte não têm mais morte, mas vão para a vida eterna. É esse Evangelho que está precisando ser pregado, querido. É essa mensagem que transforma. Não é que você vai receber bênçãos, que você vai receber carro, que você vai receber coisas. Eu queria te falar e te lembrar, se você não receber Jesus, a palavra de Deus diz que você já está condenado e o seu destino não é a vida, mas a morte eterna.
Esse é o Evangelho, é a boa notícia, é o que a gente prega, e é o que precisa ser pregado para que o fim venha. Só que tem a terceira característica do Evangelho, que a gente geralmente para na cruz, e é muito bom saber que Jesus morreu, é muito bom saber que Jesus ressuscitou, é muito bom saber que Ele se assentou num trono, mas eles precisam entender que Ele vai vir julgar. Ele vai vir julgar todos e todos, segundo as suas obras. O Evangelho, ele tem essa notícia inteira, irmão. Tem bênção no meio desse caminho? Claro que tem. Nosso Deus é Deus bom. Então você recebe o Evangelho, você é abençoado. Se eu fosse perguntar aqui, cada um ia ter algo muito especial de falar do que o Senhor tem entregue na mão de vocês. Deus tem nos abençoado. O nosso pastor Celso sempre falava, Deus não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Deus tem feito tanta coisa. Ele tem realmente te abençoado. Ele realmente faz isso. As bênçãos do Senhor nos alcançam. As bênçãos do Senhor têm nos alcançado. Mas Ele vai vir julgar. Talvez as pessoas tenham recebido as bênçãos do Senhor e tenham esquecido que Ele vem julgar, porque estão sendo agraciadas de alguma forma e acham que está tudo bem, e olham e pensam que está tudo certo, e não abandonam uma vida de pecado. Receberam ao Senhor, mas não deixaram a velha criatura. Receberam ao Senhor, mas não vivem como uma nova criatura. Receberam ao Senhor, mas só querem as bênçãos e não o abençoador. Jesus, querido, Ele vai vir julgar. Então não é só, o Evangelho não é só falado. Ele não é só expressado pela minha boca. Ele é um estilo de vida. Eu recebi ao Senhor, e eu prego essa mensagem do Evangelho, que o homem é pecador, e ele precisa de um Salvador. O Salvador é o Cristo, o Redentor. Ele morreu, derramou o seu sangue é suficiente para pagar a morte, porque o salário do pecado era a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aí, homem nenhum podia herdar isso, porque não é mérito, não é por esforço humano, mas pela graça de Deus. Então a gente precisa deixar claro que não é porque você faz bondade, não é porque você assiste os pobres, que você vai herdar um lugar com o Senhor, mas é por aceitar a Cristo, confessar com a sua boca e crer no seu coração. O Evangelho precisa afetar o seu coração. O Evangelho precisa afetar a sua vida. Então tem muita gente olhando para a sua vida e não quer o Evangelho. Não quer. Rejeitam. Eles olham para nós e não identificam Cristo em nós. E acaba rejeitando a boa notícia do Evangelho, porque a gente dá um mau testemunho. Queridos, o Evangelho é o testemunho de Jesus Cristo. A gente vai anunciar para testemunho em todas as nações, mas não é o teu testemunho pessoal. Mas eu queria te lembrar, o teu testemunho pessoal, as tuas dores, as tuas feridas, pode ser um instrumento que vai levar muitas pessoas a crer no Evangelho. Então a sua dor não é para jogar fora. O seu sofrimento tem um propósito. O fim vem, querido, ele vem. Ele vem.
certamente vem. O texto bíblico vai falar que o Senhor vem sem demora. E muitos vão, mas está demorando. Pedro vai explicar que ele não está demorando, que ele não está atrasado. Ele vai falar que ele está dando tempo, porque ele é gracioso, longânimo em suas misericórdias. Ele está dando tempo. Tu já parou para pensar que está faltando alguém ouvir o evangelho e pode ser de você? Tu já parou para pensar que era por todas as nações e talvez alguém não vá para o evangelho por causa de você? Não só porque você não testemunha do evangelho de Cristo, mas que você não teve a sua vida afetada por ele. A transformação necessária, que isso ocorre em nós. O evangelho, querido, Paulo vai falar, é o poder de Deus para transformação, para mudança e para salvação. Aqueles que estão em Cristo, querido, novas são. Novas, não é as velhas. Então para de olhar para trás, comece a olhar para frente, comece a abandonar as antigas práticas, comece a focar nas novas práticas. E aí, o desafio é olhar para o Sermão do Monte e saber que ali são as práticas que Jesus ensinou. E olhar para ali e falar, qual está faltando em mim? Eu quero vivê-la. Porque quantas vezes a gente vai precisar repetir a mesma coisa? Não seja somente ouvintes da palavra, mas praticantes. O Evangelho, ele é essa boa notícia, mas ele traz essa mudança no nosso estilo de vida. Ele traz essa mudança, querido. Só que, por não enxergar a mudança, e aí a gente está falando dessa mudança interna, e aí você pode entender como o fruto do Espírito manifesta em você, através de você, aparecendo, dando de comer a outros. Mas também, muita gente não vem porque você não atua no Evangelho com poder. As duas coisas precisam andar juntas. A boa notícia, querido, que Jesus falou, é que enquanto a gente ia, sinais aconteceriam. Porque os sinais acompanham aqueles que... Qual foi o último sinal que você fez? Qual foi o último sinal que eu fiz? Ou você não crê mais que Deus cura, que Deus liberta, que Deus batiza? Se você parar de crer, meu irmão, como os outros vão crer? Como crerão se não há quem? Preguem. A igreja de Atos, querido, ela era afetada por esse evangelho. Esses discípulos que ouviram esses relatos, eles não recuaram, eles não pararam, eles não desistiram. E olha que a perseguição lá foi ferrenha. Eles foram chegar a ser espalhados. Mas eu queria te lembrar, aquilo que começou lá chegou até nós. Eles não pararam no meio do caminho. E olha que vinha pedrada, martírio, leões, coisas que talvez, se fosse com um de nós, a gente tinha olhado para trás, e corrido, e depois falado, não, Senhor, eu me arrependo aqui e tal. A gente não foi convidado para recuar. A gente foi convidado para avançar. Os dias vão se levantar. A gente vai continuar ouvindo rumores de guerra. A gente vai continuar ouvindo nações se levantando contra nações. A gente vai continuar vendo doenças crescendo. Mas a gente precisa ver uma igreja se levantando no meio disso tudo, pregando o evangelho do reino, o evangelho do poder, o evangelho da transformação, que não só pode mudar o outro, mas mudou a minha vida. Eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei o que Ele faz comigo diariamente. Eu sei como o evangelho me afeta todo dia. E o quanto eu estou sendo transformado diariamente. Você precisa ter fé para você anunciar. Mas se você não acredita nem para você, como você vai anunciar essa boa notícia, meu irmão? O evangelho
precisa ser pregado para que venha o fim. O evangelho precisa ser vivido, anunciado, mostrado através de nós. É muito bom, querido, cantar. É muito bom estar congregando, mas é muito melhor ver vidas sendo transformadas através do evangelho do Senhor. Então, isso não se limita a um dia de culto. Eu queria te lembrar, o evangelho do reino é para ser pregado pelas nações. Então, ele não exclui nenhum pedaço das nações. Então, sua casa faz parte de uma nação. Sua escola faz parte de uma nação. Então, sua vida caminha sobre nação. Todos que você passar, meu irmão, são alvos do amor de Deus e estão prontos para receber o evangelho. Jesus, ele teve um certo momento que ele olha para os campos. Ele olha para os campos e ele fala que os campos estão prontos para a colheita. E ele vai fazer um clamor, irmão. Ele faz um clamor. Sabe qual é o clamor? Mande mais colheita? Não. Mande trabalhadores. Mande pessoas interessadas em colher. Os campos estão brancos, as pessoas estão aí, queridos, sedentas por ouvir, porque o próprio Espírito vai fazer isso. A Bíblia fala que no final dos tempos iria ter uma fome, uma sede de ouvir as palavras de Deus. Os anjos gostariam de fazer, mas, querido, Deus escolheu a mim e você para pregar o evangelho. Ele escolheu a gente e a gente precisa se colocar à disposição. Quantos lembram do chamado de Isaías? Então, Isaías 6, Isaías está passando um problema. Isaías está de luto porque perdeu lá um membro da sua família. Então o texto começa, no ano que morreu o rei Uzias. Querido, ele podia estar parado, chorando, resmungando e reclamando de tantas e tantas coisas. Sabe o que acontece? O texto vai falar assim, eu vi o Senhor. Ele está sentado no alto e sublime trono. A sua orla, as suas vestes, enche todo o templo. E aí, Isaías está vendo aquilo e ele olha para a vida dele e ele identifica, olha, o Senhor é santo, porque o céu está falando que ele é santo. Então tem o céu dizendo, santo, 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 e ele está falando, ai de mim que vou perecer, porque eu sou um que vivo em lugares impuros, em povo de impuros lábios. E quando ele proclama isso, e ele reconhece que depende do Senhor, sai do céu, querido, um anjo com uma brasa viva, e toca nos lábios de Isaías. E agora, o clamor de Isaías já não é aquele. Vou repetir para você entender. Enquanto Isaías não foi tocado para o Senhor, ele conseguia enxergar muito do seu pecado e daquilo que estava vivendo ao seu redor. Mas depois que ele foi tocado para o Senhor, ele tem uma outra postura. O Senhor grita agora, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele está gritando aqui da terra, pode deixar comigo. Pode jogar para cá que eu vou. Deixa comigo que eu vou. Ah, mas é lugar difícil. Pode deixar comigo que eu vou. Porque eu fui tocado pelo céu. E eu queria te lembrar, querido, o evangelho tocou você e o Deus veio morar dentro de você. Aquele símbolo ali da brasa, você não precisa mais. Porque qual é o símbolo do Espírito Santo? Preciso te lembrar que ele é fogo. Então você foi tocado e o Espírito Santo agora mora dentro de você. A chama de Deus está acesa aí dentro. E aí por que você está tímido? Por que você está temendo? Porque se vir dificuldade você para de anunciar? Por que você para de viver o Evangelho? Por que, meu irmão? Deus que vai te impulsionar.
Eu queria ler mais um texto com vocês. E aí é o mesmo sermão, só que em Marcos. Marcos 13. Deixa eu ver qual é o versículo a Aline coloca para a gente. Marcos 13, 10. Coloca para mim, mano. Mesmo texto, né? Só que no Evangelho Sinóptico. Então diz lá: mas é necessário primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Avança. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupes com o que haveis de dizer, mas com o que vos conceder naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas está falando de um ambiente hostil, um ambiente de perseguição, mas ele está falando para você ficar calado? Por que você é tímido? Por que você está com medo? Quem vai falar através de você? Está escrito ali? O evangelho vai ser pregado. Eu não sei pregar o evangelho. Meu irmão, pregue. Pregue. Nem que seja com seu testemunho. Muda a sua vida. Eu não sei explicar. Mude você. Você é afetado todo dia por essa palavra. Então busque na palavra. E a sua vida vai ser transformada. Então tu vai começar a pregar a tempo e fora de tempo. Com palavras ou sem palavras. As pessoas vão começar a ler o evangelho em você. Porque você vai ser transformado. E aí quando você abrir a boca, não é você que está falando. Então joga a palavra de Deus para dentro, irmão. Porque fazer sair de dentro é o Espírito Santo. Então é Ele que vai fazer você lembrar todas as coisas. Então a pessoa está precisando de algo, vai vir uma palavra de sabedoria que você nem sabe de onde veio. Mas vai afetar aquela pessoa, e ela vai entender o evangelho, e ela vai se converter a partir daquilo que você está falando. E você nem sabe o que falou. Quantas vezes, quantas experiências já tive disso? A pessoa vem falar: você falou isso, eu nem lembrava se falei, irmão. E se falei, não estava nem querendo falar aquilo. Mas o evangelho tem esse poder do Espírito Santo, atuando, fazendo cada um entender na sua linguagem, naquilo que precisa para ser transformado. Você pode contar com o Espírito Santo, querido. Ele habita em vós. É Ele que vai fazer você mover no poder. Você não tem nada, você não pode nada, mas com Ele você pode tudo. É sem Ele, querido, que você não pode nada, mas com Ele eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. O contexto é esse: posso passar por luta, posso passar por tribulação, posso pregar o evangelho, porque eu posso todas as coisas. Cristo me fortalece. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está só. Ele mesmo falou: pode passar os céus, pode passar a terra, as palavras dele não vão passar. Ele vai falar: e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação, ou seja, até o fim. Você não está sozinho. Você não é órfão, não. Você tem um pai, querido. O seu pai, ele te ama e ele te impulsiona mostrando. Então aquela pessoa que ninguém mais tem esperança, você pode ter esperança por ela. Porque Deus transforma, querido. Deus tira do lamaçal do pecado, e você pode olhar para qualquer tipo de lama que você pensar aí. Ele vai resgatar lá. Pode ser aqueles que não têm mais crédito nenhum nessa sociedade. Se Deus olhou para ele e ele enviou alguém, e a sua palavra, ela tem poder para transformar essa vida. Ele vai encontra os pecadores, queridos, e transforma. Mas ele deseja que eu e você se levante como essa voz, a voz que anuncia, a voz que deseja que o fim venha logo, porque quem não quer ser arrebatado
arrebatado até os céus, até as nuvens com Ele. Essa é a nossa esperança. E aí, enquanto você comunica, você vai encontrar pessoas passando luta, querido, e você tem que falar para elas que Jesus nunca prometeu que a gente não passaria dificuldade na terra, mas Ele prometeu algo para todos aqueles que têm esperança, que lá no céu, ou seja, no evangelho do reino, no reino de Deus, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais tristeza, nem dor, porque o próprio Deus, meu irmão, minha irmã, vai enxugar dos olhos toda lágrima. Isso é leve, momentânea, tribulação que Paulo chama. A gente está esperando o maior peso, e esse peso é de glória, irmão. Pregue o evangelho, não desiste, não pare. Você deseja que Jesus volte? Então se enganje. Fica enganjado. O convite não é para ficar pacífico, olhando para o céu, vem Senhor. Não. O convite é: avance. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que se levanta e vai em direção a ela. Você foi chamado para isso, eu fui chamado para isso. O evangelho precisa ser pregado. A boa notícia que Deus deseja salvar todo aquele que nele crê. E Ele quer fazer isso ainda hoje. Ele faz, meu irmão, Ele está fazendo. Não deixa, querido, que as suas dores te pare. Não deixe que as suas dores te cale. Não deixe que as suas dores te revolte contra Deus. Porque geralmente quando a gente está passando luta, a gente olha: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Meu irmão, não é sobre você, é sobre Deus. Se Ele te curar, amém. Se Ele não te curar, amém também. Deus é suficiente ou não é? Você só quer as bênçãos ou você quer Ele? Você quer as bênçãos ou quer estar com Ele para todo sempre? A gente precisa entender que o evangelho é muito mais, querido, do que falar. O evangelho precisa nos afetar e afetar esse mundo, porque é isso que vai acontecer quando Ele voltar. Ele vem julgar, e quando Ele vem, os céus se abrem, e os poderes da terra estão tudo sendo abalado, e Ele convida a todos a ceiar com Ele. Ah, meu irmão, quantos não querem esse convite? Porque o texto bíblico fala que muitos vão estar atuando com o poder do evangelho. O texto bíblico fala, querido, que pessoas vão chegar perto dele e falar: no teu nome eu fiz coisas grandiosas. É hora de não só viver o jeito que o evangelho faz as coisas. Sabe, o evangelho é o poder, querido. E se você fala dele, mesmo você estando mal, Deus pode fazer, porque Ele é misericordioso e Ele ama as vidas. Só que qual é o maior desafio? É eu não me perder. Porque eu posso estar tentando ganhar o mundo inteiro e perdendo a minha alma. Porque eu posso estar fazendo coisas em nome de Deus, mas sem Deus. Queria te lembrar disso, porque muitos vão chegar lá: Senhor, Senhor, e fizemos. Senhor, Senhor, atuamos. Senhor, Senhor, preguei, cantei, fiz, joguei cadeira de roda para o alto, cego enxergou, e Ele pode falar: não vos conheço. Mas tem um grupo, tem um grupo, tem uma igreja que vai ouvir ao contrário disso: vinde benditos do meu Pai. Entre no reino, entre no gozo do seu Senhor. Tem uma igreja, querido, que está buscando. Tem uma igreja que está renunciando. Tem uma igreja que não está se calando, que não está se isolando, que não está se revoltando quando acontece alguma coisa, mas está entendendo que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito, e tudo é sobre Ele, tudo é para Ele, tudo é glória para Ele. Então a gente não tem uma vida parcial, a gente tem uma vida integral na presença dEle. Então
Então, com dor ou sem dor, com glória ou sem glória, a gente continua avançando, porque importa que o evangelho seja pregado, porque importa que as promessas são superiores, porque importa que aquilo que está lá no final é maior do que aquilo que eu estou vivendo hoje. A dor, querido, não pode te parar, a dor não pode te derrubar, a dor não é o final da história. O final da história é um dia glorioso com Ele, mas sem dor, sem nada, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, que é proclamar, adorar, elogiar o nosso Senhor. Imagina, juntar com o coral celestial e falar quão grande Ele é, quão santo Ele é, quão poder Ele tem. Imagina, meu irmão, é isso que é o convite da gente. A gente precisa entender, estamos com promessas superiores. Somos com promessas superiores, não deixa que a dor te derrube. Essa dor, querido, pode alcançar depois multidões de pessoas, porque a dor não dura para sempre. Não dura. Não dura mesmo, querido. A doença não dura para sempre. A luta não dura para sempre. Há algo te esperando que é maior. O evangelho do reino, querido, exige de nós uma posição e uma postura. Eu preciso me posicionar. Você precisa se posicionar de alguém que está se preparando para o fim, mas não está ali parado, passivo, daquele que está caminhando junto com o que o Espírito está fazendo. E aí, para onde o Espírito sopra, você vai sendo guiado, e você vai sendo anunciando o poder de Deus, a manifestação de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus, e todos aqueles que estão crendo, estão recebendo dele, e estão vivendo para a glória de Deus a partir disso. Não cale, querido, deixe o Espírito Santo falar através de você, deixe o Espírito Santo moldar a sua vida, não se conforme com as coisas que você está vendo aí fora. O chamado de Deus é pessoal e intransferível. Ele te chamou pessoalmente, Ele conhece o seu nome pessoalmente. Então não fica olhando para o vizinho do lado que não está fazendo. Faça você. Anuncie você, mude você. Mas está todo mundo fazendo errado. Faça o certo você. Não deixe que nada te atrapalhe, querido. Não deixe que ninguém te atrapalhe a viver uma vida plena, abundante, com o nosso Deus. Então, se a gente espera o fim, escatologia é a ver com isso. Não é ser passivo, mas ser participante daquilo que a gente está esperando. Então, a gente não foi convidado para ficar sentado nesses bancos sem fazer nada. Mas eu não sei o meu chamado, então. Eu acho que está claro que você precisa pelo menos pregar, né? Eu não sei o que eu vou fazer, então vai pregar, irmão. Vai pregar a boa nova do Senhor. Vai falar dos reinos de Deus. Porque assim a gente está trazendo quem para a terra? O Senhor. Quem quer que Jesus volte aí? Seu coração está aquecido hoje para que Ele volte hoje? Você quer que Ele volte hoje, irmão? Sim ou não? Então que Ele volte, né? Logo. Mas que para que Ele voltar eu preciso ter uma postura. Os outros sinais estão acontecendo, sim ou não? Terremoto? Está tendo guerra, irmão? Está tendo luta? Está tendo doença por aí? Perseguição? Está tendo tudo isso aí? Também está tendo a pregação do Evangelho. Tem gente pregando o Evangelho. Quem está faltando pregar o Evangelho? Quem é? Quem parou de pregar o Evangelho? Quem só recebeu o Evangelho e esqueceu que tinha que anunciar? Quem será? Quem será, irmão? O convite de Deus é para todos pregarem o Evangelho. Então, se você se identificou algo, que você parou, que você desistiu,
Se alguma tribulação na sua vida fez você esquecer disso, eu vim hoje te lembrar que o Evangelho precisa ser pregado. E você é o instrumento de Deus para anunciar a boa notícia do Evangelho do Reino de Deus, para a salvação e transformação de todo aquele que nele crê. Você pode ficar de pé para a gente orar? O presbítero Renato vai estar orando pela sua vida.